Amém. Espetacular. Quando você falava, eu tentei encaixar hoje no cenário, né? E o cenário a gente pode dividir com os pentecostais, os reformados e as comunidades, né? Que é o fenômeno sociológico das últimas décadas. Todo mundo tá crendo que se avivou. Então, por exemplo, você pega Se avivou. Você pega o meio pentecostal e alguns irmãos se validam com um grito, chamando isso de avivamento, e descarta o conhecimento. Então, se um pentecostal está avivado, um pentecostal vai conectar fogo do Espírito e intelectualidade. A gente é a religião do livro. Deus quer falar com a mente e não só com a experiência. Aí você tem a coluna do meio, que para mim hoje é a pior. Por causa dos escândalos e dos excessos, há uma moda ortodoxa em voga, principalmente hoje entre os jovens. Todo mundo é calvinista de Facebook. De Facebook. Nunca leu nada. Nunca leu. Nunca leu, por exemplo, é calvinista sem nunca ter lido as Institutas de Calvino. As Institutas. É os reformadinhos. É como se fosse um resgate de ortodoxia sem piedade, sem piedade, sem frutos do Espírito. Não tem um caráter Paulo de Cristo. Sem Barnabé. Então, assim, eu estou teologicamente correto, mas espiritualmente morto. E acho que estou vivo porque estou dentro de uma igreja reformada. E isso é ser inimigo da cruz também, né? E o terceiro grupo é o grupo das comunidades, que fizeram a transição estética, mas tem a tecnologia, mas, por exemplo, não sei como é no meio que você transita, mas essa igreja estética, ela me chama para resolver o problema essencial, que é você investir, você incluir o povo. Sim. Você tem um evangelho inclusivo, mas Sim. Você não tem um evangelho exclusivo. Que eu acho que é aqui que está a saúde de uma igreja. Toda igreja ela precisa ser inclusiva. E eu não estou falando ideologicamente das igrejas inclusivas. Eu estou dizendo, vinde a mim. Então, toda igreja existe para incluir o pecador dentro de si. Mas depois que um pecador entra dentro da igreja, toda igreja precisa ser exclusiva. E como isso vai acontecer? Bíblia no caboclo. Bíblia no caboclo, gostei. Então, o evangelho é inclusivo, vinde a mim, mas ele também é exclusivo. O ensino saudável das escrituras. Os sacramentos. O batismo com o Espírito Santo. Uma vida piedosa. Vai separar joio de trigo em breve. Então, vai ficar progressivamente nítido. É como se fosse um calvinismo de longo prazo. Se a eleição existe, ela é provada de 0 a 10 anos. Pegue um grupo de 100, tenta encontrá-lo daqui a 10 anos. Houve uma seleção natural. Aí você não sabe se é Deus elegendo ou você não sabe se é os caras fajutas se afastando, né? E eu acho que para a gente poder definir o que a gente acha que é um avivamento, a gente tem que entender esses três fenômenos. O pentecostal, que diz que a letra mata, por isso que não quer Bíblia nem uma boa bibliografia. Você tem um reformado dizendo, está escrito, lá Calvino, lá Lutero. E os caras falam mais de Calvino e Lutero do que de Jesus, moço. Não tem caráter, não tem santidade, não tem uma vida piedosa, não tem frutos dignos de arrependimento, não tem um fervor, não tem uma vida de oração. E você tem um terceiro fenômeno, que são as igrejas esteticamente bonitas, com uma boa equipe de música, que oferece um bom experimento emocional, mas uma experiência com o amor de Deus não é sinônimo de temor de Deus. Então, a pessoa chorar num culto não quer dizer nada. Eu faço você se arrepiar com a caneta na sola do seu pé. Pega uma canetinha, ó, passo na sola do seu pé e se arrepia na hora. Se eu contar para você como foi a minha vida no Nordeste, você chora rapidinho, mas a emoção não é sinônimo de
arrependimento, novo nascimento, compromisso, nem por aí vai. Então, para a gente encerrar, eu creio que a maior responsabilidade hoje da igreja, do cristão, de um líder responsável, é justamente isso. Tudo lícito. Faça o que você quiser com a estrutura da igreja, que aquilo é perecível, aquilo é temporal. Mas transicione o povo de Deus. Um líder intencional. Olha, o meu povo está com muita Bíblia, então eu preciso conduzir o meu povo para uma experiência com o Espírito. Entendeu? Porque o evangelho também é emoção, ele não anula as emoções. Só a emoção, sem a palavra não vai. Meu povo tem muita Bíblia, meu povo tem muita teologia. Eu tenho que conduzi-los ao fogo do Espírito. O meu povo está muito acalorado, está muito carismático, está muito nos dons. Né? Eu preciso trazê-los para o equilíbrio, para a sã doutrina, para as escrituras. Eu preciso dar referências bibliográficas para ele. Ai, meu Deus, o meu povo está amante dessa estrutura, confortável. Quem não quer? Eu vou numa igreja, uma cadeira maravilhosa, eu sento, ar-condicionado, o departamento infantil é quase um cinema para o meu filho. Aí, eu não quero outra coisa. Estou confortável aqui. Então, se você é líder, pastor, e está ouvindo aqui a nossa live, você precisa enxergar isso. O que é excesso hoje no seu ministério, na sua igreja e com o seu povo? E você, com temor a Deus, vai conduzir o povo a essa transição. E, acima de tudo, se você é um cristão, você entender isso. Se a sua experiência litúrgica com Deus está invadindo a tua vida, está invadindo a tua segunda, está transformando quem você é. Um exemplo, nesse tempo muito de desconstrução, essas filosofias humanistas, ateístas aí. Um exemplo básico, né? Eu sempre falo disso. Homoafetividade é pecado, homossexualidade é pecado. E o pessoal está querendo destruir a família tradicional. Ok, concordo. Mas o maior combate à agenda LGBT não é eu afirmar o óbvio, que é pecado. É a minha família ser tão poderosa em Cristo que a minha família é o principal confronto. Eu estou dizendo que o homossexual, ao olhar para a minha família, que ele, se ele viver no pecado, ele nunca vai ter o que eu tenho. Avivamento confronta. Então, é isso que o povo de Deus não está entendendo. Ele pega uma verdade do culto e cria uma ideia imaginária que não está acontecendo no reino de Deus. Olha, eu chorei no culto. Não, mas se é avivamento, você vai chorar em casa também. Olha, eu senti Deus no culto. Não, ok, mas em casa você está orando com os filhos, você está crescendo em intimidade com a esposa, você está pagando as contas. Se você está avivado, você quer um exemplo? Avivamento no País de Gales, 1904 a 1906, se não me falha a memória. Houve poucas ou quase nenhuma cura. Poucos sinais e maravilhas. E foi um avivamento. Mas 3 coisas, pastor, foram notadas sociologicamente nesse avivamento. Primeiro, anota. As pessoas tinham um extremo prazer de acabar a carga horária de trabalho e irem para a casa do Senhor adorarem até de madrugada. Eles amavam a congregação. E as crianças não davam pio, adoravam juntos ou ficavam caladas olhando tudo que os pais estavam fazendo diante da presença. Então, os irmãos ficavam congregados 6, 8 horas louvando ao Senhor. Primeiro ponto. Segundo ponto. Todos os empresários, empreendedores, mercadores da cidade, ao serem questionados se eles estavam gostando do avivamento, eles disseram que sim. O avivamento é poderoso, Deus é bom. Perguntaram por quê? Porque ele diz até as dívidas que já passavam de 5 a 10 anos começaram a ser pagas. Eu creio Terceiro ponto sociológico do avivamento no País de Gales. Os bares fecharam e as mulheres começaram a andar mais elegantes, mais bem vestidas. Entendo. Aí perguntaram, por que as mulheres estão mais bem vestidas? Uma lógica básica. Se os bares fecharam, os maridos deixaram de dar dinheiro para o bar e devolveram dinheiro para o lar.
Amaram as esposas, foram maridos melhores, pais melhores e por aí vai. Glória a Então, Deus. eu creio. Eu não sou um pessimista. Eu creio que está vindo um avivamento. Mas quando você fala avivamento, você acha que é um negócio bom. Não, é bom, é top. Mas um avivamento só vem de uma crise. Avivamento significa, literalmente, trazer algo morto à vida. Então, se vai haver avivamento, é porque algo está morto. Então, você só vai ser curado ou avivado daquilo que você reconhecer como um problema. Se você acha que tá bom, Deus não vai se meter. É isso aí. Não, a minha igreja é top, minha doutrina é top, minha vida é top, aí Deus fala, ok, não vou me meter. Mas aquilo que você reconhecer como um problema, Deus tem a solução. Deus tem um avivamento, Deus tem um despertar. Amém. Então, não permita ser enganado com aquilo que eu senti no culto define que eu sou um crente. Paul Washer tem muito disso. Ao descer de uma pregação, a mulher foi até ele e disse, você é um verdadeiro homem de Deus. E ela disse, por que você é tão rápida para detectar isso se nunca me viu na semana com a minha esposa? Como que você define que eu sou um homem de Deus se você nunca me viu fora do culto? Se você nunca me viu na vida? Então é isso que a gente precisa entender como verdadeiro avivamento e você foi enfático, né? Se você está cheio do Espírito, alguns de nós creem que a evidência básica do ser cheio é falar em outras línguas. Deixa essa discussão para outra live. Mas a grande evidência de ser cheio do Espírito é andar no fruto do Espírito. Andar no fruto do Espírito. Que é o caráter de Jesus. É isso aí. Então, se você está avivado, ok, isso envolve isso, o espetacular, o extraordinário, os milagres, a cura. Ok, aqui eu não menosprezo os sinais de um avivamento. Mas o principal sinal de um avivamento, primeiro, é uma comunhão extraordinária e constante com Deus e com a sua palavra. Um desejo profundo pela coinonia, a congregação dos santos e um grande desejo de servir ao próximo como se você fosse Jesus aqui na Terra. Então, se você não tem fervor ardente de adorar a Deus, se você não tem paixão pelas Sagradas Escrituras, se você não tem alegria com a casa do Senhor, com seus irmãos, mesmo que eles não mereçam, porque não é questão de merecimento, você é corpo, e Paulo já disse isso, você não pode se desmembrar do corpo se você está avivado. Se você está avivado, você quer o corpo de Cristo. E o quarto é, eu desejo servir o meu próximo como se eu fosse o próprio Deus aqui na Terra. Então, se não há essas experiências e fundamentos, você só está animado. É um animamento, você pulando lá no evento. Ai. Mas segunda-feira você não tem que evidencie isso. É isso, cara. E por aqui eu encerro. Fala aí, pastorzão, para a gente encerrar. Não, a sua palavra é bastante pertinente para o tempo que estamos vivendo, porque a gente mesmo, pentecostais, o pentecostalismo nasceu em 1901 numa escola. 1 de janeiro de 1901, numa escola, de um professor metodista. E quando o pastor dava aula de Atos 2, ela se apaixonou e disse, eu quero falar assim também. E eles oraram, os professores oraram por ela. E ela falou em chinês durante 3 dias. Sem ela não sabia que estava falando chinês, claro. Ela não conhecia, né, a língua em que falava. Falou em chinês 3 dias, descobriu que ela estava falando em chinês. Quando disseram que ela estava falando em chinês, ela disse, então me envia para a China. E o que aconteceu ali não foi nada estranho, porque Atos 2, as línguas, é um sinal para o evangelismo. Então, é um dom, é um revestimento de poder, é um dom, um revestimento de poder para nos levar ao evangelismo em outras nações. Mas aí mudaram tudo, pastor. Primeiro a gente começou na escola. Hoje a gente só quer pular e rodar dentro da igreja. E as línguas estranhas eram a capacidade. Eu conheço pastores que falam 3, 5 línguas, chega nas nações, nunca estudaram. Recebeu o dom da língua estranha no batismo do Espírito Santo, foi revestido de poder, chega lá e evangeliza. Mas outros, camarada,
canta um hino de 10 minutos em língua estranha, quer pregar, fala mais língua estranha do que falar português, pelo amor de Deus, não tem nada a ver com a teologia bíblica e pentecostal. Se você é cheio do Espírito, cadê o fruto desse Espírito que tinha? Então, eu concordo em gênero e grau. A gente começou na escola e foi para a rua. Hoje, a gente sai da rua para dentro da igreja para ficar lá, balaia, lá, balaia, lá, balaia. Para de graça, irmão. Isso não é avivamento, não. Não. Marcosão, obrigado, viu? Pela sua disposição.